No ar, você está na Rádio Comunitária Cantareira FM, no YouTube, no Facebook, e este é o seu programa Manas e Manhãs, a sua companhia das sextas-feiras, e no momento que você quiser, né? Vamos combinar aqui, hoje em dia a internet permite isso. Nos trabalhos técnicos, Beto Souza. Hoje, nós estamos aqui praticamente uma aula pública. Aproveita, meu ouvinte, você conhece Paulo Freire, né? Se você tem um pouco mais de idade, você se lembra de Paulo Freire com mais presença. Se você é muito jovem, talvez o Paulo Freire seja uma referência bibliográfica para você. Mas as pessoas que eu tenho aqui, elas conhecem a biografia de Paulo Freire, né? Nós temos pessoas que são contemporâneas de Paulo Freire e que fazem parte de um coletivo, o coletivo Paulo Freire, sempre em movimento, fazem parte da história viva da educação brasileira. Hoje nós vamos ter dois momentos da nossa conversa. Um para divulgar um novo trabalho do coletivo, o lançamento de um livro muito especial, e elas vão contar a respeito sobre o mestre. E no segundo momento, a gente vai te apresentar, vai anunciar uma live que acontece hoje, sexta-feira, 24 de abril, à noite, imperdível. Uma conversa entre Luiz Nassif e Daniel Cara, que são do campo progressista e antifascista, né? Então, a gente está unindo esforços aí, Rádio Cantareira também nessa divulgação, para a gente conseguir ter um debate qualificado. E para essa nossa conversa de hoje, eu vou apresentar as convidadas. Geni Rosa Duarte, formada em Ciências Sociais pela USP, com mestrado e doutorado em História pela PUC de São Paulo. Professora aposentada da Rede Municipal de Ensino da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atuou na administração Luiz Erundina e Paulo Freire. Hoje pertence ao coletivo Paulo Freire de São Paulo. Bom dia, Geni. Bom dia. Também para a nossa conversa de hoje, recebemos Marilene Garcia. Ela possui licenciatura plena em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santo André, FEFISA, licenciatura em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Sales, Lato Sensu em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, mestrado e doutorado em Educação, Psicologia da Educação, também pela PUC São Paulo. Tem experiência na área de educação, atuando em diversas áreas. É membro do coletivo Paulo Freire, nos grupos de trabalho de formação e comunicação, com foco na educação básica, formação e profissionalização docente, estudo sobre a teoria de Paulo Freire e valorização da escola pública. Seja muito bem-vinda, Marilene Garcia. Olá, Simone. Olá, Geni. Um prazer estar aqui. Olha, como as pessoas que estão nos ouvindo podem não ter participado das outras lives que eu fiz com o coletivo, apresentando o coletivo, eu vou pedir para vocês apresentarem um pouco, né, conversar um pouco com o nosso público sobre o coletivo, apresentar um pouquinho o coletivo. Vou pedir para começar pela Marilene. Então, boa tarde. E não era boa tarde, né? Boa tarde. Então, eu sou do coletivo Paulo Freire, no GT Formação e Comunicação, mas eu não atuei necessariamente no grupo na época da Luiz Erundina, não era da prefeitura, mas eu já conhecia tanto a teoria do Paulo Freire, como também a importância que foi essa gestão aqui para a cidade de São Paulo. E durante a pandemia, o coletivo fez uma organização de retomada, até um pouco antes, aí a Geni está mais por dentro que eu, para dizer esse início do coletivo Paulo Freire, e ele foi convidando as pessoas, e eu fui uma delas, eu entrei, e a partir disso eu estou participando com muita vontade, muita dedicação, ao coletivo. Então, ele é um coletivo que tem como referência teórica as teorias e os estudos do professor Paulo Freire, que
principalmente vai tratar da importância da escola pública, da importância do professor, da importância de uma educação transformadora e na importância de uma proposta de conhecimento que desenvolva os olhares críticos sobre esse sujeito no mundo. É isso. Muito bacana. E você, Geni, qual é a sua relação com o coletivo? Então, eu comecei praticamente desde o início, desde os primeiros anos, porque nós começamos, ou já existia um coletivo formado por algumas pessoas, mas nós começamos realmente com uma cerimônia para lembrar os 30 anos da administração, Paulo Freire e Luiz Erundina, e nós fizemos um encontro num dos espaços de São Paulo, reunindo não só as pessoas da educação que trabalharam com ele, nos projetos desenvolvidos nessa administração, mas também muita gente da própria administração. Luiz Erundina foi assim um momento de força que nós tivemos, né, de encontro e de tomada de resistência, tomada de força para resistir àquilo que já estava acontecendo. Nessa época, inclusive, havia uma disposição das forças de extrema-direita de retirar do Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. Então, um dos nossos objetivos era de fortalecer a luta contra essa retirada. Depois disso, nós começamos a ter vários encontros. Nós gravamos uma série de lives e de mesas, né, com as pessoas, trazendo à memória os diferentes momentos que nós vivemos durante a administração Paulo Freire. Eu trabalhei na administração, na área de história, e para mim foi muito importante, porque, inclusive, me levou, né, a pós-graduação, a mestrado e doutorado em história, e na época eu era professora de ensino fundamental. E com isso a gente começou a se reunir e começamos a desenvolver trabalhos, né? E as coisas foram crescendo. Então, hoje em dia, a gente tem uma estrutura dentro do coletivo com grupos de trabalho e com a divisão regional em diferentes partes da cidade, para que a gente pudesse fortalecer essa luta e essa resistência em defesa da escola pública, gratuita, laica e comprometida com as classes populares. Então, esse é o nosso objetivo, né? Essa é a nossa luta, por assim dizer. Essa luta pela escola pública, a gente vai tornar a falar sobre ela, porque ela está pujante hoje em São Paulo, isso, né? Uhum. Eu também tenho a minha origem na rede municipal e a gente tem uma dor muito grande, mas a gente vai falar sobre isso também. É pauta nossa também. Nós vamos começar, aproveitando, Geni, falar sobre esse livro, né? Eu estou assim com muita vontade de tê-lo em mãos, né? Vai ter um livro físico, você vai contar para a gente, e conta para a gente como vai ser, qual que é a diferença dele, né? O que ele tem de peculiar, como que ele vai contar a história de Paulo Freire. Eu sei que já tem um outro, né? Conta para a gente como vai ser esse. Então, esse livro foi pensado e foi gestado com o objetivo de trazer Paulo Freire mais perto das pessoas, mas não
como um livro acadêmico. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente tem incontáveis livros escritos sobre Paulo Freire, tanto no Brasil, como na América Latina, como no mundo, na Europa, na África. Então, o que a gente queria era um livro diferente, né? Um livro que fosse mais afetivo, que trouxesse um Paulo Freire mais próximo das pessoas. Então, esse é um livro bonito, né? É um livro colorido, né? É um livro cheio de gravuras, de cores, né? Para que seja realmente um livro de leitura agradável, e é um livro formado escrito a muitas mãos, né? Porque nós colocamos nos diferentes capítulos trechos de depoimentos que foram dados quando nós organizamos um e-book pelos 100 anos de Paulo Freire. Então, a gente se voltou para esse e-book e selecionou, de acordo com os nossos objetivos em cada capítulo, a gente selecionou pequenos trechos desses depoimentos. Então, são depoimentos que falam sobre o Paulo Freire, por pessoas que o conheceram, por pessoas que trabalharam com ele, por pessoas que trabalharam na rede, na educação, que foram colegas das universidades em que ele trabalhou. Então, é um livro extremamente emotivo, né? Um livro de pessoas que têm o prazer de falar sobre Paulo Freire, né? Que tem o gosto e amorosidade, que é o termo que ele usava, né? Amorosidade para falar sobre isso. Então, é um livro que é formado por pequenos trechos, né, desses depoimentos, e é um livro que pode ser lido de diferentes maneiras. Como é um livro amplo, ele pode ser lido a partir do fim, a partir do começo, a partir do meio, para que ele fosse realmente um encontro com Paulo Freire. Então, foi esse o nosso objetivo. Que coisa mais linda! E, assim, a cara dele, né? Exato. Vocês conseguiram, graficamente, artisticamente, expressar a poesia de Paulo Freire. Isso. Nossa, desejo maior ainda de ter em mãos. Tem previsão já? Nós vamos fazer o lançamento dia 26 de junho, na Câmara Municipal de São Paulo, é um sábado à tarde, né? A gente vai fazer esse lançamento lá, e, a partir disso, o livro vai ser distribuído gratuitamente. A gente vai fazer uma escolha para essa distribuição, claro, né? Mas ele foi feito a partir de uma emenda legislativa feita pela deputada federal Luciene, que é da Rede Municipal de Ensino também, né? E, então, a gente vai dar a primeira largada nesse dia. Ai, que coisa linda. Não esqueçam a rádio e a Associação Cantareira, Claro, que claro. é uma associação muito freiriana. Nós temos 12 salas de mova. Paulo Freire nos acompanha diariamente aqui. Que ótimo! Nós temos aqui Paulo Freire como nossa maior referência. Nossa, muita vontade já de conhecer o livro inteiro. Nós vamos encaminhar, sim, para vocês. Olha só, gente, quem não pede, começa. Quem não chora, não mama. Claro. E aí a gente apresenta depois para vocês essa obra, quem está assistindo. Você falou do e-book de 100 anos, né, comemorativo, que foram aquelas pessoas que escreveram, que estão dando esse depoimento. Como que as pessoas podem acessar esse e-book, para já conhecer também?
Olha, esse e-book e todo o material do coletivo pode ser acessado através do site coletivopaulofreire.org. A gente está fazendo algumas mudanças no site para que ele seja mais facilmente acessado. E nesse site nós temos não só o e-book, mas nós temos também disponibilizado para consulta, inclusive, para pesquisa, todo o material que foi produzido durante a gestão Luiz Erundina e Paulo Freire. De todos os projetos, aparece o material que foi produzido e historicizado sobre essa produção. Então, nós temos disponibilizados também as lives que nós desenvolvemos, né, desde o início, as rodas de conversa sobre os diferentes projetos que foram desenvolvidos, as outras rodas também sobre temas mais atualizados, e entrevistas que nós fizemos e gravamos. Então, é um site que vale a pena ser consultado, que tem muita coisa, além do e-book 100 anos de Paulo Freire, 100 anos de Corações e Mentes. Nossa, então existe já um memorial com um compilado de materiais que as pessoas podem acessar para conhecer de verdade a obra e a vida de Paulo Freire. Então, repete para nós o caminho, por favor, que nessa versão eu estou sem GC. coletivopaulofreire.org. Facinho, gente, coletivopaulofreire, tudo junto.org. Acessa lá e lê todo esse material, e principalmente o e-book, porque o próximo livro é um livro com base nessas escritas, né? E vai ser muito bom se você puder ter acesso ao que essas pessoas escreveram, e também ao que elas, né, o que elas vão dar como depoimento sobre a relação delas com Paulo Freire. Paulo Freire é a nossa grande inspiração, né? A gente tem muito prazer em trazer vocês, em falar. E a novidade que a gente está costurando aí, viu, ouvinte, e você que nos assiste, é que nós vamos aprofundar esse trabalho, tá? A gente tem aqui um projeto já costurado com algumas pessoas de aprofundar, de trazer o conteúdo desse livro em formato mesmo de audiovisual, fazer aqui alguma coisa, algum bem bolado para difundir esse trabalho belíssimo, porque é lindo a gente ver na produção acadêmica, mas o ser humano também é lindo. Então, nós precisamos trazer essa versão de Paulo Freire, que é belíssima, né? Belíssima também. E essa contemporaneidade, né, principalmente da Geni, que trabalhou na gestão, ela precisa ser trazida, ela precisa ser falada, porque os mais jovens, quando eles ouvem falar e atacar Paulo Freire, eles precisam saber que Paulo Freire ele viveu há pouco tempo, ele é nosso contemporâneo, né? E a gente tem muito, eu me coloco também, porque eu justamente ingressei na prefeitura, eu fui porque era Luiz Erundina prefeita e porque era Paulo Freire o secretário. Depois ele logo saiu, tal, mas assim, foi a grande inspiração, né? Então, eu entrei na gestão dele. Então, eu me considero também contemporânea dele, né? E a gente tem muito a dizer sobre isso. E não dá para engolir meia dúzia de desqualificados, de escatológicos, falando o que eles falam sobre Paulo Freire. Então, realmente nosso papel. Eu acho que vocês fazem um papel belíssimo. O coletivo faz uma resistência belíssima, e com todo esse conteúdo, com toda essa propriedade. Só gratidão. Muito obrigada aí, por enquanto, por tudo isso que vocês oferecem para a comunidade em geral, para os educadores, né? Porque o tempo passa e o país que não tem muita tradição em cultuar a história, a gente está aprendendo, nós estamos no caminho, tá? Nós vamos aprender, mas a gente não tem ainda muito essa cultura da história, né? Então, vocês estão fazendo um papel maravilhoso.
A gente tem que se contrapor a gente que fala contra Paulo Freire e nunca leu Paulo Freire. Pois é, não sabe muitas vezes não leu coisa nenhuma, né, Marilene? Normalmente nem as palavras cruzadas que estavam indo para Papudim essas pessoas leem, né? Nem isso, né? Exato. Gente, você está na live especial do programa Manas e Manhãs, do dia 24 de abril de 2026. Eu estou aqui com duas convidadas muito especiais, Marilene Garcia e Geni Rosa Duarte, ambas do coletivo Paulo Freire. Agora eu vou perguntar para a Marilene sobre a esperadíssima live de hoje à noite. Eu estou vendo essa live como um passo muito importante, a maioridade do coletivo, né? Eu estou achando isso incrível, porque essa temática da educação, a gente precisa circular em outros mundos, em outras áreas, com outras pessoas. E a escolha de Luiz Nassif para fazer essa conversa com Daniel Cara é genial, é maravilhosa. Eu vou querer saber aqui tudo de como foi esse processo de planejamento, qual é o papel do coletivo no planejamento dessa live. Conta para a gente. Então, Simone, primeiro agradecer esse espaço da Rádio Comunitária Cantareira para que a gente divulgue cada vez mais a obra de Paulo Freire, não como uma teoria abstrata, uma teoria que já foi, etc., mas como uma teoria que ela é o cotidiano, ela está no concreto das pessoas, no concreto da sociedade, no concreto das escolas, né? E pensando por esse lado, nós, a partir de... Em 2025, nós fizemos uma avaliação, o GT de formação, e nós já estávamos com aquela ideia, com a proposta de fazer uma integração da educação num contexto maior. E, em princípio, nós pensávamos mesmo em juntar com a questão da comunicação, com jornalistas, principalmente jornalistas de esquerda, um jornalismo alternativo, e tendo mesmo a ideia de chamar o jornalista Luiz Nassif. E quando nós falamos com ele e ele aceitou, para a gente foi um momento assim, muito importante. E aí você tem razão. Apesar das lives que já fizemos, essa live tem um diferencial. Por isso, não percam, porque será uma live muito boa, porque vai tratar, primeiro, então, qual que era, por que o Luiz Nassif, por que nós pensamos também em fazer uma integração com a comunicação do jornalismo alternativo. Tendo em vista esse ano, com a conjuntura atual deste ano, o processo de eleição e etc., nós pensamos em trazer uma discussão de uma conjuntura maior, de uma conjuntura na sua totalidade, e como que a instituição escolar, e principalmente os segmentos da educação básica, e também do ensino superior, na formação de professores, elas poderiam se juntar, não como discussões fragmentadas, mas como parte de um todo. Então, entender a instituição escolar, entender a instituição do ensino superior dentro de uma conjuntura maior, que é o país, o nosso país, e também o mundo. Então, nós fomos pensando sobre isso, e achamos que a fala do Luiz Nassif seria uma fala relevante, porque ele tem ótimas falas e ideia para contextualizar a conjuntura política. E o professor Daniel Cara, parceiro, excelente, vem com uma experiência muito importante na questão do PNE, né? Ele já vinha com essa pesquisa, e depois, no meio do fechamento de quem iria fazer o PNE foi lançado, e isso traz uma lógica dentro daqui do país, mais voltada para uma educação em geral e propostas para daqui a 10 anos.
O professor Daniel Mendes e a professora Maria Helena, que serão os mediadores, eles são nossos parceiros no coletivo. Inclusive, o professor Daniel Mendes, ele está na Universidade Federal da ABC, no campus de São Bernardo, e ele vem proporcionando uma integração muito boa do coletivo. Até lembrei quando você falou, Simone, da importância de divulgar a teoria do Paulo Freire e também como que isso chega, e principalmente na atuação de quem trabalhou na Luiza Erundina e tendo o Paulo Freire como secretário da Educação. Então, o coletivo já esteve por 3 vezes lá em 3 grupos, 2 dias, mas em 3 grupos de alunos da Universidade Federal de São Bernardo, porque o professor Daniel também tem a preocupação e também é professor da disciplina Paulo Freire nos cursos de Ciências Humanas, então isso é fantástico, né, porque é uma oportunidade dos alunos estarem participando e conhecendo de forma teórica, mas depois essas discussões abrem, e o professor Daniel já possibilitou essa integração do coletivo. Então, a Geni até foi a semana passada lá, conversou com os alunos, falou sobre a visão diária, foi muito bacana. Todas as vezes são muito bacanas, sabe, Simone, porque os alunos perguntam e eles vão perguntando coisas assim que até eles que não viveram nessa época, vieram bem depois, mas eles trazem questões assim muito importantes, né, muito importantes. Então, o professor Daniel, ele, junto com a professora Maria Helena, que é também do grupo, é uma professora muito experiente, que tem muito conhecimento sobre a educação básica, e então, o que nós pensamos? Que tanto Daniel Mendes como a professora Maria Helena, eles poderiam fazer essa mediação com o Luiz Nassif e com o professor Daniel Cara, porque a partir do momento que a fala será aberta para o Luiz Nassif e para o professor Daniel Cara, o professor Daniel Mendes e a Maria Helena, eles farão um link com essas especificidades dentro da totalidade, isto é, eles farão, e também junto com o chat, né, com perguntas do chat, eles farão um link dessas falas em relação aos impactos na educação básica e educação do ensino superior. Então, ela é uma live bem interessante, eu divulgo e faço convite para que todos participem, porque será uma discussão não isolada, não de um problema individualizado, num determinado local, ou que trate apenas de algumas discussões que a gente já vem tratando, mas de como que essas questões elas estão inseridas numa situação muito maior, que é o contexto nacional. Num ano, insisto, que nós teremos eleição, tanto eleição para governo como eleição para presidente, e, sobretudo, para deputados estaduais, deputados federais e também senadores, o quanto que isso parece que está descolado dessas instituições e dessas escolas, porém, não está, né? Então, sim, apesar de ser de 90 minutos, é claro que ele é um assunto muito mais complexo, etc., mas ele abre portas para que as pessoas se coloquem no chat, as pessoas se coloquem suas dúvidas, como a Geni falou, a gente tem o site está ficando muito bacana. Eu, se fosse você, Simone, entraria sim no nosso site, você não vai se arrepender, tem um arsenal muito bacana, e também essa possibilidade de continuar colocando as dúvidas, porque esse é o objetivo, né? Eu ia até perguntar mesmo para você como é que as pessoas podem participar, mas você já deu um panorama muito importante. Então, assim, a pergunta que não for contemplada,
Porque às vezes a pessoa vai de maneira assíncrona, ela vai em outro momento lá assistir, né? Ela tem compromisso, às vezes está dando aula, tal, e aí ela tem a possibilidade também de mandar perguntas e isso ser encaminhado e continuar a discussão. E, gente, quanto mais vocês participarem, a gente vai colocar aqui o banner para vocês verem bem, quanto mais vocês participarem, mais lives o coletivo vai fazer. E a gente precisa andar mesmo ombro a ombro, não vou nem dizer mão, não vou nem falar a fala poética de não soltar a mão, é ombro a ombro. Exato. Este ano, principalmente. Que vai ser um ano que nós vamos conviver com muitas fake news, né? Já estamos, né? Já estamos. Então, a gente não tem o dinheiro, o campo progressista não tem o apoio e o dinheiro das big techs, como a direita fascista tem. Tudo que a gente faz é orgânico e vai ter que ser feito muito. Então, a gente tem que estar lá entrincheirada mesmo, né? Então, você que é educador, educadora, você que está passando por toda forma de violência, e principalmente no estado de São Paulo, mas a prefeitura também está, infelizmente, mostrando as mangas, né? Está acontecendo isso de uma forma pontual e menos do que no estado, mas está acontecendo. A gente tem aí toda uma proposta de militarização, a gente tem aí toda uma proposta de privatização, a gente tem aí toda uma proposta de não ter mais concurso, das pessoas não terem mais emprego. Então, gente, esse é o momento de andar junto com quem sabe e com quem tem voz para ajudar. Eu vou projetar aqui o banner para ninguém esquecer de estar lá à noite assistindo. Porque então, se você projetar o banner, embaixo tem o link, né? Já vai entrar no YouTube e vai dialogar com eles, que, como a Simone falou, né, pode ser que 90 minutos, não dê tempo de todas as perguntas, porém, esse espaço é um espaço que tem esse objetivo também, ele tem um objetivo de possibilitar, ampliar a reflexão, problematizar questões que parecem que já estão enraizadas, e aí também a fake news. Então, é porque é assim, é porque é escola pública, é porque não dá certo, então vamos fazer uma escola privatizada. E essas questões, se elas não forem pensadas, se elas não forem problematizadas, elas viram realidades, e não são realidades, né? Elas são instituições com ótimo trabalho, com ótimas intenções, e que nós estamos propondo que essa valorização da escola pública seja uma valorização divulgada. Então, a escola, ela é importante, ela é boa. Tem alguns problemas, pode ter alguns problemas ali, sim, mas como que isso pode ser visto e quais as estratégias é que elas são equivocadas. Então, uma comunidade escolar, ela é uma comunidade parceira da escola. Então, se ela percebe alguma coisa, se ela não aceita alguma coisa, não precisa fechar a escola e privatizar, porque aí ela perde essa importância do que é uma comunidade e do que é a situação pública. E o pior... Isso é importante, né? Desculpa, Marilene. O pior é que essa conversa de privatização, ela tem uma aderência tão grande na sociedade, porque parece que as pessoas se sentem diminuídas quando o filho está na escola pública. Então, é muito fácil você fazer a cabeça de uma mãe e de um pai, quando você diz assim, ele vai começar a usar o uniforme da escola tal, porque é esse grupo que comprou e que vai fazer a gestão da escola do seu filho. Isso tem aderência, então a gente precisa amplamente orientar as pessoas sobre o que realmente vai acontecer, né? Que é o que acontece, por exemplo, na saúde. A gestão privatizada de espaços públicos fez a saúde nesses lugares, principalmente nas prefeituras, melhorar? Não.
simplesmente descaracteriza o SUS. E a gente precisa do público, é isso que as pessoas precisam entender, que tudo que é público tem controle social. Isso. O que é privado não tem controle. Haja visto a Sabesp. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem, e na cidade de São Paulo, a Enel, né? Nós temos outras em outras cidades, mas a Enel aqui em São Paulo e a Sabesp são dois grandes exemplos de serviços essenciais que não dão certo na mão da iniciativa privada. Então, a gente precisa descolar esse discurso privatista, neoliberal, que seduz o nosso povo. Né? A gente precisa mostrar... E também, né, Simone, aproveitando aí para não esquecer, esse discurso também da cívico-militar, de que é uma escola organizada a partir de uma disciplina rígida. Meu Deus! Esse olhar, ainda mais, eu falo até com uma certa pertinência, porque eu sou da área da educação física, que a gente vem de vários estudos de que o corpo, ele não será disciplinado nem conscientizado a partir de... Isso não significa não ter regras, isso não significa não ter diretrizes, mas ela não precisa necessariamente ser uma escola que não atenda a classe trabalhadora. E o aluno, eu trabalho bastante com o ensino médio, o aluno do ensino médio e o aluno da classe trabalhadora, e que que quer futuramente ir para o mundo do trabalho, ele tem que ser um aluno pensante, ele tem que ser um aluno com a formação integral, ele tem que ser um aluno que sente, que fala, e que tenha também conhecimentos, né? Ninguém está descartando também, porque é um outro equívoco da ideia da teoria do Paulo Freire, em achar que não tem nada, é espontâneo, o aluno passa sem saber, não é verdade, não está escrito em nenhum lugar isso. Muito pelo contrário, né, Marília? Pode falar até melhor que eu. Muito pelo contrário, o Paulo Freire valorizava muito o conhecimento que os professores necessitam ter, e com isso a sua autonomia docente, para que as decisões fossem tomadas, né? Ele sempre dizia... O Paulo Freire foi um secretário que conversava com professores, né? Que recebia professores, que reunia professores para conversar, que, aliás, ele chamava de professoras, já que as professoras eram maioria, né? Ele dizia... as professoras aqui presentes, né? Ele dava muita ênfase para isso. E foi um período em que os professores trabalharam muito, mas também estudaram muito, porque a proposta que foi desenvolvida trazia desafios para todos os professores de todas as áreas, né? Houve uma integração muito grande com professores universitários também, que deram assessoria, mas não no sentido assim de dizer para os professores o que eles deveriam fazer, mas de discutir com esses professores o que é que eles fariam a partir exatamente do conhecimento que eles tinham, da comunidade em que eles atuavam, né? E das diferentes áreas que estavam envolvidas nesse processo de ensino. Aquilo foi gigantesco. Eu vivi como professora no início da carreira, como eu disse para vocês, e eu me lembro a importância de mudar o foco, né? Porque era assim, antes de Paulo Freire, a dificuldade e o fracasso escolar, eles eram vistos como um problema individualizado da criança, da família, né? Quando a gente muda o foco e faz a educação ser inclusiva para todos os brasileiros e todas as brasileiras, mudou completamente, ou deveria ter mudado a cabeça de todo educador, né? Para quem é que você está dando aula se o seu aluno não está entendendo, né? A verdade é essa. Então, isso que faz com que ele seja combatido em meios fascistas é justamente a humanização do ato educativo. E é uma coisa que só vai acontecer na educação pública, né? Porque a educação privada
com todo o meu respeito, não terá esse olhar. Ela é feita para as classes abastadas, dominantes, né? Então, não tem esse olhar. E é isso que as pessoas precisam entender, principalmente os populares, que acabam comprando os discursos. E da militarização, então, é uma tristeza. Você, como psicóloga, como especialista em psicologia educacional, até fica aqui meu convite para voltar um dia, para fazer o nosso 5º episódio. A gente tem uma série de programas sobre escola não é quartel. E eu vou gostar muito de conversar sobre o aspecto psicológico mesmo, porque você trazer de volta o positivismo, que é lá da polícia, não é da educação, né, para disciplinar e doutrinar corpos, principalmente dos filhos dos trabalhadores, é um absurdo, não dá para a gente imaginar que isso faça parte do nosso tempo agora. Estudou-se tanto, a psicologia avançou tanto, para a gente dar esse passo para trás, esse retrocesso. Ninguém ouviu os especialistas, simplesmente botaram um monte de policial aposentado, barrigudo lá dentro da escola e acabou, é cabide de emprego. Né? E quando você fala isso, é bem importante, Simone, e acho que a Geni também contribui bastante nisso, que ela é historiadora, porque a live, ela vai, não nesse momento, como eu falei, só tem 90 minutos, mas ela tem como um ponto de reflexão porque é até importante divulgar, não é uma live política que, não vou assistir porque tem lá a conjuntura nacional, não, ela está justamente relacionada com a educação. Se você tem alguma dúvida lá na tua escola, no ensino básico, etc., ali é possível discutir e colocar, porque o professor Daniel Cara, que traz essa discussão já de muito tempo, bem experiente nas diretrizes nacionais, ele pode falar bem. E em relação a essas diretrizes, o que isso fica complicado? Trazendo um pouco junto com a fala da Simone, porque nós temos os currículos de educação, os currículos do Estado de São Paulo, o currículo da cidade de São Paulo, o currículo que vem escrito lá no currículo, ele pouco se relaciona com o concreto da escola. Então, ele fica um documento, às vezes até um bom documento escrito, que traz autores, lá tem Vygotsky, lá tem Vallon, lá tem Piaget, mas lá tem escola democrática, mas isso se torna abstrato, se você verificar o concreto da escola. E o equívoco sobre temas do Paulo Freire, que ele nunca falou. Então, não existe nenhum texto do Paulo Freire de pedagogia do abandono, não existe isso. Né? Isso é uma coisa criada, cai na mídia e isso se torna complicado. Então, agora a gente entra... Desculpa, a gente entra aqui no nosso próximo assunto, no nosso próximo campo aqui de conversa, de pauta, que não tem como a gente não tocar no assunto terrível dos agravos, da violência que sofreu a nossa escola pública municipal de educação infantil, Patrícia Galvão. Um beijo enorme aqui para os educadores, para os pais, para as crianças. Estamos juntos, né? E vamos falar, nesse momento, eu quero saber de vocês, porque quando eu vi aquilo, eu fiquei imaginando, na gestão de Paulo Freire, uma coisa daquela acontecendo, e eu falei, gente, isso é um descalabro. E aí, como vocês são a representação do pensamento freiriano, eu quero saber qual é a posição do coletivo Paulo Freire em relação a isso tudo que está acontecendo. Vou pedir para a Geni falar primeiro. O coletivo se articula, pensou a respeito, escreveu. Fala um pouco para a gente a posição de vocês em relação ao que aconteceu lá na EMEI Patrícia Galvão. Olha, o coletivo Paulo Freire não tem vinculação com nenhum partido político, ele é suprapartidário. E, com isso, ele sempre se coloca ao lado dos movimentos populares em todas as situações que se fazem necessárias. Então, ele esteve presente, sim.
É importante a gente dizer que para o Paulo Freire, na administração dele, tudo o que foi proposto tinha que ser aceito pelos professores. Não existia nenhum projeto que fosse imposto de cima para baixo para os professores. Todos eram discutidos e só eram realizados se tivessem a adesão dos professores. E quando eu digo dos professores, é dos professores junto com os demais funcionários da escola, com os alunos e com os pais e com a comunidade em torno, né? Agora, a gente conhece bem qual é a atuação do Brasil Paralelo, né? Inclusive com relação à historiografia, né? Eles pretendem difundir uma historiografia pelos meandros que eles consideram como realidade, mas que não tem nada a ver com a produção feita nas universidades, com a pesquisa feita por historiadores. Eu falo isso do campo que eu conheço, né? Que é o da história, que simplesmente tenta fazer uma produção paralela que não tem nada a ver realmente com o conhecimento acumulado da história. E eu sempre, como professora, eu sempre disse aos meus alunos, que são futuros professores, a importância de trabalhar uma coisa que o Paulo Freire valorizava bastante, que é a incompletude do homem e do conhecimento. O conhecimento não é alguma coisa que se encerra no momento, mas é sempre algo que pode ser sempre algo provisório, que pode ser mudado, que pode ser muito mais difundido, muito mais pesquisado, né? Então, a perspectiva assim, de se falar de verdades históricas, de verdades pedagógicas, é alguma coisa assim, muito complicada para a educação. Além disso, eu acho que a gente vive, e esse processo feito nessa escola mostra muito, uma desvalorização da escolarização, né? Eu dei aula na prefeitura desde os anos 70, e uma das coisas, dos fatores assim que foi sempre presente em todos os movimentos foi assim o direito à escolarização, o direito que a população tem com relação à escolarização. E é muito triste a gente perceber que hoje se trabalha numa direção contrária, como se a escolarização, a escola pública principalmente, fosse alguma coisa desnecessária para a população. E se a gente pensar em toda a história da educação, desde que a República começa, né, e que se institui uma educação pública, principalmente nos anos 30, com o Manifesto dos Escolapistas, como até em todo a vivência que nós tivemos, sempre houve uma certeza de que a escolarização era um direito e esse direito tinha que ser garantido às populações. E hoje em dia a gente percebe que esses grupos, a pretexto de que os professores introduzem ideias com que eles não concordam, né? E ideias com que a gente, inclusive, faz grandes restrições, eles colocam a não necessidade da escola pública, a não necessidade da escolarização. Eu acho que isso é muito forte mesmo, e só aqui fazendo uma reflexão, justamente para que
não haja o direito a pensar, o direito a refletir, porque o que o professor ensina, tem até meme, né? O que seu professor te ensinou? Me ensinou a pensar, entendeu? A escolha você faz a partir do conhecimento, né? E uma escola que não é pública, com todo o meu respeito, né? A gente tem escolas muito boas, tal, mas, assim, ela não vai dar para o povo a sua consciência, o seu papel, e o quanto o pensamento é importante e democrático, deverá, né? Então, é muito fácil tirar isso da população sem o controle social. Que eu vejo, na pandemia, isso acho que ficou muito claro para todo mundo, né? Que se a gente não tivesse SUS, se não tivesse controle social, teríamos morrido muito mais, né? Muito mais. Então, transfere isso para tudo que é público. Por mim, né, eu assim, sou uma grande defensora de tudo que é público e acho que quando a gente tem problemas, não é simplesmente você banindo, você tem que resolver problemas, né? Os problemas eles vão existir em todos os lugares. A diferença é que quando é no espaço privado, o problema fica lá, resolvendo entre as cúpulas, tal, né? Quando ele está na área do público, ele é decidido pela população, né? Marilene, e você, como é que você está vendo isso? Que olhar freiriano a gente tem que ter para essa invasão dessa plataforma Brasil Paralelo na escola pública? Aliás, com consentimento da prefeitura, né? Isso precisa ser dito. Eles não invadiram, eles foram com apoio e consentimento. Aliás, a SME, a secretaria, ela é tão criteriosa para qualquer coisa dentro da escola, a gente que estava na escola sabia. Sem a autorização da secretaria municipal, você não faz nada. Você não pode pôr ninguém fazendo nada na escola. Então, é claro que isso passou por alguém dentro da cúpula da Prefeitura de São Paulo, né? Então, é um momento bem difícil mesmo, porque a Geni explicou muito bem, e também esses impactos que tem no equívoco de conhecer e de ter um senso comum em cima de uma determinada prática. Por exemplo, Paulo Freire, então, ele é comunista, então ele é aquele que não precisa de conteúdo, porque as pessoas vão comprando esse olhar crítico e esse olhar mais reflexivo, problematizando sobre o que se está falando, e ele é difícil. Por isso que uma das nossas preocupações nessa live, que vai abrir agora 2026, foi trazer uma integração com a comunicação alternativa. Ela não foi à toa, não foi porque o Luiz Nassif é um nome, ou seja lá, um outro que a gente trouxesse de nome, para poder garantir. É porque nós estamos entendendo que essa integração, você já está convidada também, viu, Simone? Porque esses espaços comunitários, alternativos, eles são muito importantes, eles são fundamentais nesse momento. Porque sim, eles vão divulgando, e aí parabéns para vocês também que estão trabalhando aí com MOVA, e mantendo o MOVA, né? Eles vai divulgando outras formas e outras maneiras de pensar. Isso vai desde de lado do trabalhador profissional até o aluno, até o professor, e etc. A gente precisa disso, porque precisa quebrar um pouco de que não é assim. Onde que você escutou isso? Onde que você viu isso? Aonde que está? Você está trazendo isso, mas relacionado com o quê? Nós perdemos um pouco isso, porque principalmente depois da pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa muito... O Bauman tinha razão, é muito líquida, é tudo líquido. Falou, pois, você está lá nas mídias mais conservadoras, é isso, e etc. Então, esses espaços, eles são fundamentais, e quanto mais a gente conseguir integrar que a educação ela não é isolada, ela está dentro de uma conjuntura, e que as pessoas entendam isso e como reverter isso, a gente vai insistir nisso. E o coletivo participou, ele esteve lá no sábado, particularmente eu e a Janine estivemos, nós estávamos no Paulo Freire, na Paulista, um outro evento que ocorreu no domingo,
porque nós entendemos que a valorização da conversa ali na rua também, com o público, né? A gente precisa chegar no público. O tempo todo fazem um excelente trabalho, né? Por isso que toda a rede de canais progressistas, rádios comunitárias, a gente tem mesmo que estar junto, né? Nós temos aí a transmissão diária de um jornal, de uma emissora do ICL, que é também para justamente difundir na nossa região o conteúdo da mídia progressista, porque não dá para ficar só com a mídia hereditária, a gente está sendo enganado. O Brasil é um dos países onde a mídia faz um trabalho, o pior trabalho, onde faz um trabalho sujo de verdade. Exato. E uma outra coisa também, a questão do uso da figura da criança para os propósitos desse grupo, né, para se defender isso. É muito importante a gente ver que, normalmente, quando se usa a figura da criança, é da criança das classes populares, né, é da criança pobre, né? É da criança pertencente às minorias, né? E eles têm feito uma lavagem cerebral Brasil afora, é que bateu aqui em São Paulo e a gente é mais articulado, mas eu tenho notícia aí de que Brasil afora tem prefeituras entregando o seu sistema de ensino na mão do Brasil Paralelo. Exato. Então, a gente precisa ir ombro a ombro, ir atrás de cada ação criminosa e denunciar, porque está dando certo. Tá? Eu até, assim, antes da gente começar a se articular dessa forma, fiquei pensando, nossa, vai ser tão difícil, né? Porque, assim, eles têm tanto poder, essas fake news com as big techs por trás, mas está dando certo, porque a gente tem as redes, então, o lado bom de ter as redes é que a gente consegue, então, por isso que, gente, ó, presta atenção, essencial hoje à noite participar dessa live. E vão ter outras, pelo que eu entendi, vai ter mais lives com canais progressistas? Vocês vão fazer mais? Sim. Uhum. Que maravilha. Sim, vamos sim. E uma outra coisa que eu acho extremamente importante, a gente fortalecer esses grupos como o ICL, que são grupos comprometidos, né, com uma perspectiva libertadora, né? O ICL, o DCM, o CGN, do Nacif, CGN, né? Então, são canais preciosíssimos. O 247, exato. Né? Hoje, eu me dou ao luxo de só me informar onde eu tenho interesse. Eu abandonei por completo a mídia hereditária, não existe mais para mim, entendeu? Eu acho que a gente se fortalece até assim, mas você não fica sabendo. Eu fico sabendo através do quê? Os canais progressistas fazem a crítica ao que se fala lá. Então, eu não sinto falta, né? Então, e também esses canais estão ligados a órgãos da própria imprensa escrita, né? O Carta Capital, o Piauí, a revista Fórum, né? Isso mesmo, o ICL agora tem uma revista também. Então, a gente tem como se informar sem precisar circular por aquele mundo paralelo, né, horroroso que existe. Então, só fortalecendo essa causa. Então, gente, hoje, 24 de abril de 2026, a que horas vai ser mesmo? 6 horas. 6 horas. 6 horas da tarde, 90 minutos de live, uma conversa entre Luiz Nacif e Daniel Cara, no canal do Coletivo Paulo Freire. É só você escrever na barra ali do YouTube, canal Coletivo Paulo Freire, e você vai parar na live, não é isso? Isso. Então, e também com a mediação brilhante de 2 profissionais parceiros aqui do coletivo, que é o professor Daniel Mendes e a professora Maria Helena, que também farão um link com a fala, como mediadores, eles farão
esse link de experiência com as questões específicas, a educação básica e o ensino superior. Então, não é uma discussão isolada, é uma discussão de um todo. Eu acho que vale a pena, eu aguardo vocês, alunos, o pessoal aqui da rádio, novamente agradeço, e estamos aí, qualquer dúvida, né? Certamente, eu acho que vai ser terapêutico, principalmente para os professores e professoras que estão adoecendo e morrendo. Tá? Isso. É muito sério o que está acontecendo no Brasil. É muito sério. Né? Então, eu acho que a gente só vai sobreviver, o professor só vai sobreviver se andar junto. Se andar junto e se ouvir perspectivas de alento e de luta contra o que está vindo aí, porque o fascismo, em cima da educação aqui em São Paulo, está pegando muito forte, né? Exato. Muito forte. Mas e tem também, a gente... como a Geni falou, o livro Vem Aí também é outro instrumento de fundamental. luta. Outro instrumento de luta. E aí a gente vai trabalhar também na divulgação dele através de meios aqui que a rádio vai combinar com o coletivo, vai fazer, porque nós precisamos nos alimentar de conteúdo, né, de felicidade, de alento, de futuro. De força, né? De força. Nossas crianças têm direito a esse futuro. Gente, é isso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu quero agradecer você, ouvinte, pedir de novo para você estar lá hoje à noite, participando dessa primeira live que está sendo promovida pelo Coletivo Paulo Freire, que vai ter Luiz Nassif e Daniel Cara, além da mediação de Daniel Mendes e a professora Maria Isabel. E que vai... Oi? Maria Helena. Maria Helena. Desculpa, Maria Helena. Desculpa, Maria Helena. Fazendo confusão aqui. E, assim, a gente só tem um jeito de sobreviver. Nós vimos isso quando o fascismo começou, é andar junto, ombro a ombro, né? Então, agora o microfone é de vocês, para vocês se despedirem da comunidade da Vila Brasilândia e mundo afora, quem assiste a Rádio Cantareira. Eu agradeço muito, em nome do Coletivo Paulo Freire, o convite para estar presente, né? E destaco aí a importância de estarmos fazendo ouvir a nossa voz também, a nossa voz como professores, como resistência com relação à educação, né? E a última frase do livro é a seguinte: a luta continua. Então, isso é a mensagem que a gente tem que deixar, né? Que a luta continua e que vamos estar juntos e lutando. Que maravilha. Marilene? Bem, eu também agradeço muito o espaço, acho que é um espaço relevante. Agradeço a Rádio Cantareira, a Simone aí. Reforço o convite, não percam hoje, será muito bom. Dúvidas pode deixar no chat e nós vamos tentar e também entrar no site para responder. Então, é muito importante, esse momento é muito importante, é um ano muito importante, é um ano de eleição, outubro de 2026 logo estará aí, e a gente precisa unir as forças e reforçando aí a bela frase que a Geni lembrou. Obrigada. Muito obrigada a vocês. É isso aí, ombro a ombro. Hoje à noite, hein? 6 horas da tarde. Vamos 6 estar lá. horas. Muito obrigada. Um grande beijo para todo mundo. Um forte abraço e até qualquer momento. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.